Sabe quando a gente olha para certas características físicas e sente que elas carregam um certo mistério? Pois é, hoje vamos mergulhar em uma que mistura superstição, um pouco de ciência e até o destino de algumas das maiores celebridades do mundo. Pensa só: Billie Eilish, John F. Kennedy e Marilyn Monroe. Além da fama mundial, claro, o que essas três figuras poderiam ter em comum? A resposta é um detalhe sutil no olhar, um detalhe que alguns acreditam que pode até prever o destino. Essa característica tem um nome bem específico, olhos sampaco. Ok, vamos entender o que isso significa. Sampaku, ou três brancos, é uma palavra japonesa que quer dizer literalmente três brancos. A ideia é bem simples. Descreve olhos em que a parte branca, a esclera, fica visível em três lados da íris. Ou seja, além de aparecer dos lados, ela também fica visível embaixo ou, mais raramente, em cima da parte colorida do olho. Mas de onde vem toda essa mística em volta disso? Bom, a resposta está na superstição, que basicamente divide essa característica em dois caminhos, dois destinos bem diferentes. A tradição separa o sampaku em dois tipos, usando a filosofia do yin e do yang. Primeiro tem o yang sampaku, é quando o branco aparece abaixo da íris. A crença diz que isso torna a pessoa uma espécie de vítima, alguém que atrai perigo e tragédia. Do outro lado, a gente tem o yang sampaku, que é quando o branco é visível acima da íris. Esse, dizem, seria o sinal de um agressor, alguém com uma raiva interna, um potencial para violência. E é aqui que a coisa começa a ficar bem impressionante. A lista de exemplos para essa maldição é cheia de nomes que todo mundo conhece. Do lado yin, o da vítima trágica, temos figuras como a princesa Diana, JFK, Marilyn Monroe, Abraham Lincoln e Michael Jackson. Já no lado yang, do agressor, o exemplo mais famoso é o de Charles Manson. Ver esses nomes todos juntos, cria uma narrativa muito forte. Mas como é que uma ideia tão antiga, lá do Oriente, de repente se tornou tão popular aqui no Ocidente? A resposta passa por um homem que basicamente transformou essa superstição em um fenômeno global. Olha, a ideia em si existe há milênios, faz parte das tradições de leitura facial na Ásia. Mas o momento que mudou tudo foi em 1963. Um filósofo chamado George Ohsawa deu uma entrevista e previu que o presidente Kennedy corria um grande perigo por causa dos seus olhos. Dito e feito. 2 anos depois, ele publicou o livro You Are All Sampaku, apresentando o conceito para o Ocidente. Décadas se passaram e agora, com a internet e o TikTok, a teoria voltou com força total. E o Ohsawa não economizava no drama. Ele escreveu: a condição de sampaku é um aviso, um sinal da natureza de que a vida de alguém está ameaçada por um fim precoce e trágico. Uma afirmação bem pesada, convenhamos. E aqui vem o pulo do gato. Ohsawa não só apontava essa doença, como também dizia que ela tinha cura. E a solução? A dieta macrobiótica que ele mesmo promovia. O que, claro, adiciona uma camada, digamos, comercial a essa história toda. Ok, já vimos o mito. Agora vamos virar a chave e olhar para o que a ciência diz sobre tudo isso. O que está realmente acontecendo aqui? Para a medicina, o nome é bem menos misterioso. O que chamam de olhos sampaco é conhecido clinicamente como esclera aparente. Simples assim. É só a visibilidade da parte branca do olho. Mas o mais surpreendente é que, longe de ser uma maldição rara, estudos mostram que cerca de 50% da população tem algum grau de esclera aparente. Isso mesmo, metade de nós. O que muda completamente a ideia de ser um sinal de desgraça, né? E as causas são muitas e bem documentadas. Pode ser só a anatomia da pessoa, pura genética, ou o processo natural de envelhecimento, traumas no rosto, complicações de cirurgia de pálpebras, até certas condições médicas, como a doença de Graves. Ah, e até mesmo ser míope pode ser um fator. Tá, mas se existem tantas explicações lógicas e algo tão comum, por que esse mito dos olhos sampaco continua sendo tão poderoso, tão cativante? E a fascinação continua firme e forte. Um usuário do Reddit escreveu: sinto que os olhos dos famosos ficam assim quando eles se tornam sem alma, parecendo que nem estão mais ali. As pessoas continuam buscando um significado mais profundo nisso. A explicação para isso está na nossa própria mente. O cérebro humano é uma máquina de encontrar padrões. Então, quando a gente vê aquela lista de celebridades com olhos sampaco e fins trágicos, a gente conecta os pontos, ignorando todos os exemplos que não se encaixam na narrativa. É o famoso viés de confirmação em ação. Então, vamos para uma última reflexão. E se essa característica não for uma maldição,
mas na verdade uma vantagem. Isso mesmo. E se ter a esclera visível não for um defeito, mas sim uma vantagem evolutiva que ajudou a nossa espécie a chegar até aqui? É o que propõe a hipótese do olho cooperativo. Essa teoria sugere que a nossa esclera branca evoluiu para facilitar o rastreamento do olhar entre nós, melhorando a comunicação não verbal e a colaboração em grupo. Em vez do sinal de perigo, seria uma ferramenta de conexão. Então, no final das contas, o que são os olhos Sampaco? Uma maldição antiga que prevê o destino? Um traço anatômico super comum sem nenhum significado especial? Ou uma ferramenta sofisticada que ajudou na conexão humana? A resposta talvez esteja nos olhos de quem vê.